delicadeza transformada em arte. Hoje você conhece as guardiãs do bordado de crivo, do município de Biguaçu, e vai se encantar com o talento e a criatividade dessas artesãs. E tem mais sobre essa rica tradição. Uma das artesãs do grupo de mulheres vai mostrar o passo a passo dessa técnica tão especial. E ainda apicultura com alta produtividade? Veja como a seleção e troca de abelhas rainhas garantem vitalidade nos apiários. Olá, sejam bem-vindos! Está no ar o SC Agricultura, o programa de TV nacional da EPAGRE. A abelha rainha é um dos principais fatores de produção na apicultura. Sua qualidade genética é essencial para a garantia de alta produtividade e resistência a pragas e doenças. Por isso é fundamental que o apicultor realize periodicamente a substituição de rainhas em suas colônias, elegendo sempre as colmeias menos produtivas. Confira agora uma demonstração prática dessa substituição, assegurando boa aceitação da nova rainha dentro da colmeia. Na estação experimental da EPAGRE em Videira, uma das principais linhas de pesquisa em apicultura é a seleção de abelhas rainhas, com foco em resistência a pragas e doenças e alta produtividade de mel. Então nós selecionamos as colmeias pelas características fenotípicas delas para comportamento higiênico, que é uma característica que as abelhas têm de se defender de pragas e doenças, né? Então elas conseguem identificar dentro das crias operculadas aquelas que estão doentes ou parasitadas e removê-las da colônia. Então nós buscamos as colônias que apresentam essas características mais evidentes, certo? Tanto pelas características fenotípicas como pelas características genéticas. Então estamos trabalhando agora com a identificação de alguns marcadores moleculares, a fim de identificar esses genes no nosso plantel e selecionar essas colônias de maneira mais eficiente e mais rapidamente. A abelha rainha representa um dos principais fatores de produção na apicultura. Toda a qualidade e características da colônia dependem da rainha. Por isso é fundamental buscar a qualidade genética adequada e um bom histórico de produção e produtividade. A substituição de rainhas ela deve ser feita preferencialmente em dois momentos. Ou ao final da safra, logo após o final da safra, quando o apicultor já consegue identificar quais foram as colmeias que não tiveram uma produção tão interessante e não desenvolveram tão bem e elegê-las então para ter suas rainhas trocadas, ou logo após o inverno, assim, no início da primavera. É um período que antecede as principais floradas, né? Um período que ainda que as abelhas não estão em um ritmo tão grande de desenvolvimento. Agora a gente vai mostrar como fazer a introdução das rainhas selecionadas, né? Mostrar algumas dicas e algumas regras que devem ser seguidas a fim de garantir então a aceitação dessas rainhas. Independente do tipo de rainha ser utilizada, se rainha fecundada, virgem ou realeira, algumas regras básicas devem ser observadas para garantir a aceitação dessas rainhas. Primeiro, escolha uma colmeia menos populosa ou um núcleo preparado especificamente para essa finalidade. Certifique-se sempre de que não há larvas jovens ou ovos, evitando assim que as abelhas puxem realeiras a partir desse material, que sempre será a sua preferência. Para núcleos confeccionados anteriormente ou colmeias já orfanadas, com 1, 2 ou até 3 dias de antecedência, verifique a existência de realeiras já puxadas e elimine todas elas. A introdução das rainhas deve ser sempre feita utilizando gaiolas de introdução, vedadas com pasta Candy
e introduzidas então num quadro central do núcleo ou da colmeia, preferencialmente próximo a uma área com abelhas prestes a nascer. As operárias vão então consumindo esse cande e em torno de 2 a 3 dias elas fazem a liberação dessa rainha que está presa dentro da gaiola. Esse tempo é necessário para que elas vão se acostumando, que as operárias vão se acostumando com o novo feromônio desta rainha que está sendo introduzido, garantindo assim então uma melhor aceitação da nova rainha. A gaiola é então introduzida no favo, preferencialmente sempre então na parte de trás da colmeia, nunca para o lado da frente do alvado. E é devolvido então com cuidado Após a introdução, então, os núcleos ou colmeias devem ser alimentados com pasta proteica e xarope de açúcar. E essa suplementação ela deve permanecer durante todo o período crítico de oferta natural de pólen ou néctar e até o completo estabelecimento dessa nova rainha na colônia. Essa suplementação alimentar é fundamental para que ocorra uma melhor aceitação e haja um melhor desenvolvimento inicial da colônia com a nova rainha. Evite manejos muito invasivos ou abrir a colmeia de maneira desnecessária nos próximos dias, a fim de evitar o estresse dessa nova colônia que está recebendo uma nova rainha e está ainda desorganizada e precisa de um tempo para se restabelecer. A mesma regra vale para a introdução de realeiras. Essas são então introduzidas em protetores como este e fixadas no centro de um favo contendo abelhas prestes a nascer. O quadro com a realeira então é introduzido no centro do núcleo, tomando todo o cuidado para não bater a realeira, pois essa fase a rainha ainda encontra-se muito frágil, então qualquer batida pode danificar. A preferência deve ser sempre então por rainhas já fecundadas. Por quê? Porque essas rainhas elas podem já ser marcadas, serem marcadas. E eu vou ter então a certeza de que a rainha que está lá na colônia foi aquela rainha que eu introduzi. Além disso, a rainha fecundada, ela já logo após, ela já inicia a postura, não havendo então um período muito longo sem crias, que representam então as operárias da colmeia. E as rainhas fecundadas ainda, elas apresentam uma maior taxa de aceitação. Outro método que pode ser utilizado também é a introdução de realeiras, que é um método bastante prático e apresenta uma aceitação bem significativa. É interessante sempre as rainhas serem marcadas, Então a gente usa uma caneta especial e efetua a marcação no tórax dessa rainha, utilizando a cor conforme o ano de seu nascimento. Isso facilita a identificação da idade da rainha e também facilita na identificação da rainha dentro da colmeia, no meio das outras abelhas. A substituição das rainhas ela deve ser realizada no máximo no período de 2 anos, porque uma rainha ela acaba se desgastando muito, ainda mais se ela for muito produtiva. Então esse seria um período máximo recomendado para troca, porque a partir daí ela já começa a diminuir a postura, diminui a questão da produção dos feromônios, que é importante para manter a coesão do enxame e ele trabalhando como uma colônia, E só lembrando que a realeira, usada em um dos métodos para introduzir a nova abelha rainha, é uma célula de cria maior e diferenciada, construída pelas próprias operárias para o desenvolvimento da rainha que ainda não nasceu. No próximo bloco, você vai conhecer as guardiãs do bordado de crivo do município de Biguaçu e vai se encantar com o talento e a criatividade dessas artesãs. Fique com a gente, nós já voltamos.
No litoral catarinense, uma técnica de bordado continua preservada por muitas mulheres. Elas são as guardiãs do ponto crivo. Prepare-se para se encantar com a delicadeza e habilidade, além do profissionalismo, da Associação de Mulheres Mãos de Fada, do município de Biguaçu, na Grande Florianópolis. O bordado de crivo representa mais que uma técnica. É uma forma de expressão que conecta passado e presente e ressalta a beleza do trabalho manual. Parece renda, mas é crivo, um tipo de bordado delicado, feito em tecidos finos como o linho. O ponto crivo é tradicional no litoral catarinense e chegou com a colonização portuguesa no século XVII. Aqui no município de Biguaçu, as criveiras mantêm viva essa arte e juntas fortalecem a riqueza da trama que une fios, emoções e lembranças. Maria de Lourdes e Anita são criveiras, guardiãs dessa arte entrelaçada por tantas histórias. Como é que começou? Eu gostava mesmo era de ir para a roça, né? Eu ia para a roça com meus irmãos, era menininha, mas eles me levavam para a roça, né? Aí, o dia que eu não ia para a roça, aí as minhas irmãs faziam crivo, né? Aí eu continuei fazendo com ela e aprendi, né? Só em olhar assim eu aprendi a fazer. A mãe começou bem novinha fazendo crivo, né? Desde os 7 anos eu comecei. Era uma coisa tão bonita, né? O crivo era bonito, fazia que barrinha de vestido, nas calças a mesma coisa. A blusa, fiz uma camisa para o moço, o filho da mulher lá que eu fazia, né? E ele foi viajar com a camisa. Uma camisa muito bem bonita, bem feitinha. Ela me escolheu para casear o crivo. Antes, quando eu era moça, né, que as minhas irmãs também faziam crivo, né? Aí a gente não fazia para ninguém daqui. A gente fazia para uma senhora lá de Barreiros, a dona Maricota e a dona Cecília morava em Florianópolis. Aí a gente fazia bastante crivo para elas, para as noivas, né? Que elas diziam que era para as noivas. Porque elas diziam que o crivo dava sorte. Eu desde praticamente criança também, né? Acompanho a minha mãe fazendo o crivo com todo o capricho, todo o cuidado, né? Sempre com o paninho em cima para não sujar, não ter problema nenhum. E sei que minha mãe fazia crivo muito bem feito, porque ela, como falou, foi escolhida para fazer essa camisa, né? Para o filho da dona que pagava para fazer o crivo. Então ela tem esse orgulho com ela, porque ela foi escolhida entre muitas criveiras, porque a mulher disse que ela fazia crivo muito bem feito. Um dos aspectos fascinantes do bordado de crivo é a versatilidade. Os padrões variam de acordo com a criatividade das artesãs, imprimindo assim um estilo pessoal às peças. Eu gosto, adoro fazer crivo. Eu estando fazendo crivo, eu esqueço até de levantar para dar café para meu marido. Aí ele chama na cozinha. Toalha grande de 3 metros. Fiz muita. O centro com a barra, né? Muitas, não foi uma nem duas. Tinha vez que eu tinha 4 toalhas daquela em casa. Eu vestia a família toda com o dinheiro do crivo. A
17 anos, artesãs participam da Associação de Mulheres Mãos de Fada de Biguaçu. Aqui elas compartilham histórias e o saber fazer de cada uma. Toda quarta-feira, à tarde, elas se reúnem aqui no salão da igreja, da comunidade, e trabalham essas coisas lindas que vocês estão vendo aqui. Através desses encontros, a gente promove tanta descoberta de talentos, tanta criatividade. E eu não digo só o talento do artesanato, mas o talento de liderança, de organização social. Tudo isso é desenvolvido aqui. Com a valorização de técnicas artesanais do trabalho feito à mão, o bordado de crivo continua inspirando bordadeiras. Elas buscam despertar esse mesmo interesse nas novas gerações. A seguir, continuamos a falar sobre o bordado de crivo. A artesã Célia de Campos vai nos mostrar o passo a passo do ponto de crivo. Um trabalho minucioso, delicado e tradicional aqui em Santa Catarina. Os detalhes depois do intervalo, não saia daí. O bordado de crivo é uma técnica tradicional que utiliza pontos de bordado para criar um efeito de transparência no tecido. Além de ser uma forma de expressão artística, esse trabalho pode ser uma atividade rentável e terapêutica, proporcionando momentos de relaxamento e de lazer. É hora da artesã Célia de Campos, do grupo de mulheres Mãos de Fada de Biguaçu, mostrar pra gente como é feito esse bordado tão delicado. Eu sou a Aleia, moro aqui na Limeira, Três Riachos, em Biguaçu, e comecei a fazer o crivo aos 17 anos atrás. Aprendi com as meninas do nosso grupo. Até então eu não sabia nada e aprendi com elas, com a dona Maria Amaral, que foi me ensinando, e eu fui aprendendo. E até hoje eu faço. Eu amo fazer o crivo, urdir, desfiar, casear, fazer a bainha aberta no crivo, eu amo. Para fazer o crivo você precisa, em primeiro lugar, pano, qualquer tipo de pano, linho, pano de sacaria, qualquer pano que deixa de desfiar, né? Depois você tem que ter um bastidor, né? Bastidor, ó. É um bastidor que tudo começa a confeccionar. Depois você precisa de linha, linha número 10, esterlina, linha número 20, esterlina. Você precisa de agulha com ponta, agulha sem ponta, e você precisa de goma para engomar, né? E também ferro para passar. Isso aí são essencial para começar a fazer o crivo. Ó, para começar o crivo aqui eu vou desfiar, ó. Eu já desfiei ele no comprimento aqui, ó. Agora eu vou pegar aqui, vou desfiar a mesma coisa. Eu vou tirar 2 fiozinhos. Eu tenho que puxar. Ó, puxa. Tiro 2 e deixo 4. Nesse tecido, mas tem tecido que é diferente. Ó, tiro 2, deixo 4. Eu desfiei, agora as meninas que desenham, que tampam, eles chamam é tampar o crivo, ó, que é desenhar, fazer os desenhos. Elas vêm e fazem o desenho, que ficará assim, ó. Depois de tampar aqui, fazer o desenho, a gente tem que vir e urdir. Urdir que é entrelaçar aqui para o crivo ficar
bem durinho, bem fechadinho para ele não desmanchar, ó. Aí a gente vem e urde, bem urdidinho. Tem que ser sempre a agulha passada por baixo. Não pode aparecer acabamento nenhum. Se quiser passar para um, tem que ser assim, ó. Ó. Não pode ficar a linha aparecendo. Aí tem que ir aqui, ó. Vem aqui, ó. Tem que ser um acabamento perfeito. Agora eu vou casear para depois recortar o crivo. Então eu tenho que casear ela todas as beiradinhas, ó. Aí eu tenho que vir aqui. Depois aqui, ó. Tem que ser a linha mais grossa. Essa daqui é a número 10. Ó, eu tenho que vir aqui, ó, casear, ó. Tem que casear pontinho por pontinho. Aí eu tenho que casear pra gente recortar as sobras do crivo, ó. Vem aqui, recorta aqui, ó. Depois eu vou recortar um pedacinho para vocês verem. Aí aqui, ó, tem que fazer todas essas voltinhas. Aí eu tenho que vir aqui, tem que saber, é uma matemática, ó. Tem que vir aqui, aqui, aqui para lá, depois voltar para cima, aqui, ó. Aqui que é o caseado, que é o acabamento do crivo, ó. Aqui, ó. E aqui também, ó. Todo caseadinho, olha aí, ó. Porque senão, se ficar sem acabamento, isso aqui vai desfiar, né? Esse tecidinho aqui. Então a gente tem que fazer o caseadinho, o acabamento, para ele não desfiar. Eu gosto de recortar o crivo pelo avesso. Então, para não ficar nenhum fiapinho, ó. Então aqui é tudo recortado assim, ó. Ó. Tem que ser uma tesourinha perfeita. Perfeita, ó. Ó. Depois de casear, a gente faz o recorte. Terminou o recorte, aí a gente engoma. Que o crivo, para ser belo, o crivo tem que ser engomado. Ó, depois de recortar o crivo, a gente engoma para ele ficar assim, ó, bem bonito, ó. Gostou do assunto? Quer conhecer um pouco mais sobre o bordado de crivo? Então aí vai um convite. Nesse fim de semana, dias 22, 23 e 24 de novembro, acontece em Biguaçu, na Grande Florianópolis, a 30ª edição da Festa da Cultura Açoriana de Santa Catarina. Uma das atrações é a roda de conversa com as criveiras, no Centro de Eventos Fênix. A programação inclui muitas outras atividades culturais e gastronomia típica. Vale a pena conhecer. SC Agricultura de hoje terminando. Muito obrigado pela companhia. Continue ligado nas notícias do agro, seguindo as contas oficiais da EPAGRE. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau!